vocês, pessoal do oitavo ano? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Sérgio e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esportes de rede e quadra dividida. Vamos embora? Mas antes da gente começar realmente a conversar, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas. Quais são as principais características dos esportes que utilizam de rede ou quadra dividida? Aliás, como a dinâmica desses esportes se difere da dinâmica daqueles esportes que não utilizam de rede? Eu tenho certeza que você já deve ter imaginado alguns nomes de modalidades esportivas que utilizam aí de rede ou da quadra dividida. Mas assim, antes de nós citarmos alguma preferida, algum exemplo, enfim, vamos parar para pensar em algumas características comuns desses esportes? Por exemplo, geralmente nesses esportes existe a presença de duas equipes antagônicas, cada uma colocada aí no seu espaço. Também é comum o uso de uma rede, ou de uma fita, ou de uma corda, que tem a função de separar aí os espaços destinados às equipes. Também é comum nesses esportes o objetivo de arremessar a bola ou o objeto, como por exemplo a peteca, para o outro lado do espaço adversário, tentando fazer também que essa bola ou que esse objeto não retorne. Também é comum nesses esportes o uso de partes do corpo e de objetos, por exemplo, como raquetes, para auxiliar na tarefa de tentar bloquear o ataque do adversário. Na maioria desses esportes é proibido qualquer tipo de contato com a rede. Em algumas dessas modalidades é permitido apenas que a bola, ou como por exemplo a peteca, apenas esses objetos toquem na rede. Agora que a gente já conhece algumas características comuns aos esportes de rede e quadra dividida, vamos conversar um pouquinho sobre duas modalidades. A gente vai falar um pouquinho sobre voleibol e também sobre futevôlei. O voleibol surgiu nos Estados Unidos por volta de 1895. Inicialmente foi desenvolvido como uma atividade que exigia menor movimentação dos jogadores na quadra, uma prática alternativa ao basquete, que também estava em crescimento na época. Vamos falar agora um pouquinho sobre alguns fundamentos do vôlei? Vamos falar um pouquinho sobre saque, sobre toque e sobre manchete. No começo de cada partida, ou após a marcação de um ponto, o saque é o fundamento responsável por colocar a bola em jogo. Para realizá-lo, o jogador ou a jogadora deve se posicionar atrás da linha de fundo da quadra e, com apenas uma batida na bola, fazer com que ela atravesse o espaço aéreo em cima da rede, direcionando-a para a quadra adversária. Os tipos de saque mais conhecidos são o por cima, aquele em que se bate na bola com os dedos estendidos, e o saque por baixo, aquele em que batemos na bola com o pulso fechado. Ah, uma curiosidade, oficialmente o saque por baixo não existe mais, tá? Mas isso apenas em jogos oficiais. É claro que para nós aprendermos a modalidade faz parte inclusive do processo de aprendizagem, Sacar por baixo, tudo bem. Ah, lembrando que um bom saque é aquele que dificulta a recepção e a devolução da bola. Portanto, é interessante direcioná-lo para onde não existe jogadores da equipe adversária. Legal o saque, Vamos falar um pouquinho agora sobre o toque. Por meio desse fundamento, por meio do toque, são produzidas as oportunidades de levantamentos, geralmente executados pelos levantadores. Esses jogadores, os levantadores, têm a função de preparar a bola para o atacante, ou para os atacantes. Com o toque, quando a bola está acima da cabeça, também é possível utilizar desse fundamento para defender aí a sua quadra de ataques adversários. Ah, uma curiosidade, pessoal. As bolas oficiais geralmente têm duas diferentes cores de listras. Isso porque para facilitar a visualização do árbitro, que fica atento a um detalhe. A bola, quando levantada no toque, não pode subir de maneira girando. Ela deve subir paradinha. Por isso aquele formato para visualizar se a bola subiu rodando ou se subiu paradinha. Quando ela sobe rodando, isso não pode, isso é falta, considerado dois toques ou duplo toque. Bom, como exemplo, vou trazer uma bola aqui, calma. Falando agora um pouquinho sobre a manchete, é um fundamento geralmente utilizado na defesa durante a partida. A manchete é melhor executada quando a bola se encontra em uma posição mais baixa. É com ela, com a manchete, que os jogadores tentam controlar a bola após um ataque ou um saque do adversário e aí oferecer condições para um bom levantamento e também um bom ataque.
Para a realização da manchete, geralmente se flexiona um pouquinho os cotovelos, né? Uma mão é colocada acima da outra, os dedões se encontram aqui no meio e a bola vai bater exatamente no antebraço, na região do antebraço e não das mãos, tá certo? Pessoal, tá aparecendo aí na tela de vocês um QR Code. Através dele, vocês podem conhecer ainda mais sobre a modalidade do vôlei, conhecer um pouquinho sobre a estrutura da quadra, os posicionamentos de ataque e defesa e até o rodízio. Entrem lá. Ah, uma outra variação também de voleibol é o voleibol paralímpico, praticada de maneira sentada. Convido vocês a pesquisarem um pouquinho também sobre essa modalidade, que é bem legal.